Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Digaton Challenge. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Boa tarde. É tão urgente a necessidade de mudar a maneira como tratamos o planeta que nem deveríamos estar discutindo ainda o que fazer e sim o que realmente funciona entre tantas técnicas e tecnologias criadas. Mais do que isso, realmente fazer. Para os cientistas, o que fizermos nessa década vai definir como viveremos o século. Nessa edição você vai ver. ONU atualiza relatório de impacto climático. Metade da população vive em condição de vulnerabilidade. Rússia suspende venda de fertilizante para o Brasil. Bioinsumo seria uma alternativa viável? Agro de baixo carbono já contribui para a economia do Brasil. Incremento de 0,31% do PIB. Agora no Planeta Campo. Planeta Campo começa essa edição com informações de um dos mais importantes estudos sobre o aquecimento global, o IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O documento foi atualizado pela terceira vez pela ONU, a Organização das Nações Unidas. A principal mensagem é que temos que parar de criar situações para driblar o problema. Precisamos agir de fato. Essa década é decisiva para o que vamos viver adiante. O relatório do IPCC tem dezenas de tópicos com sugestões, com dicas. Vamos a alguns deles aqui que nos mostram a gravidade do problema. Olha só, então, aqui o primeiro nos mostra a nossa vulnerabilidade, né? Os riscos que estamos sofrendo com o clima nesses extremos, né? Como está agora. 40% de nós estamos aqui sob risco de algum incidente, seja com chuva, né? Uma enchente, ou então também com tornados, né? Como a gente vê por aí. 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, né? Em risco de morte nas costas. Aí é mais do que vulnerabilidade, tá, gente? É risco realmente com a vida. E nessas pessoas aqui, principalmente aquelas que vivem, então, nas regiões costeiras, porque o mar está subindo o nível, né? Sobre doenças, esse relatório também demonstra que podemos ter mais epidemias, como da dengue, por exemplo. Nessa década, devemos ter mais de 1 bilhão de pessoas com esse vírus. Também doenças mentais, um aumento significativo, simplesmente por conta dessa pressão que a gente sofre, né, com tanto sobre esse tema. Tem mais telas aqui pra gente com alguns outros números. Olha só aqui, migração, né? Nesse momento, 50%, né, de todos os seres vivos do planeta estão passando por alguma movimentação. A maioria, né, seguindo para lugares mais altos, com um clima um pouco mais estável, né? E isso principalmente também entre os animais, viu? Eles estão migrando, mudando os seus habitats. E tem mais uma tela que mostra aqui também sobre extinção. Aí, 40% das espécies podem entrar em extinção se o clima chegar a 1,5 graus Celsius a mais em comparação ao período antes da Revolução Industrial, ali por mais ou menos 1860. E se por acaso a gente continuar, né, com esse tratamento aí com o planeta e a temperatura subir 3 graus, aí 29% de extinção. Aqui então alguns pontos sobre o relatório do IPCC, que já passou por 3 revisões em um ano. E o Brasil não vai mais receber fertilizantes da Rússia, que suspendeu contratos simplesmente
porque não vai conseguir entregar. É que o caminho passa pela Lituânia, que fechou fronteiras em protesto à guerra que os russos travaram contra a Ucrânia. Esse conflito está gerando muitas consequências, até para o agro brasileiro. No ano passado, 23% dos fertilizantes usados no Brasil vieram da Rússia. Sem essa opção de compra, os concorrentes devem aumentar os preços. É claro, o que já tem acontecido, aliás, né? De 2020 para cá, subiram 155%. E aí, como que está o seu planejamento para garantir os fertilizantes para a sua produção? Vai procurar por outro fornecedor? Vai pagar o preço? Ou vai buscar alternativas? Nós que estamos aqui atualizados, né, sobre manejos sustentáveis, sabemos que uma opção seria o bioinsumo. Mas será que o mercado tem suficiente já? Ou será que você poderia produzir o seu próprio? Vamos entender. Vamos falar com o Gerry Zilli, que é pesquisador da Embrapa Agrobiologia. Gerry, boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Pablo, e boa tarde a todos os telespectadores. Gerry, uma das nossas primeiras dúvidas aí, né, que nos surgiu aqui. Com essa falta dos fertilizantes, quem sabe os bios podem ser uma opção ou não? Sem dúvida nenhuma, estamos com uma preocupação nesse momento por conta de todo o cenário internacional que se põe, né? E também, sem dúvida, os bioinsumos, de uma forma geral, eles podem ser utilizados, de certa forma, para tentarmos amenizar esses problemas da nutrição de plantas, a nutrição, o fornecimento de nutrientes na agricultura. Como já acontece com a cultura da soja, que nós, no Brasil, não necessitamos usar ureia, né, a fonte nitrogenada, para o seu cultivo, e sim utilizamos um insumo que é o inoculante à base de bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, é uma boa alternativa, com certeza. Tá certo, mas a gente sabe que esse mercado, ele até que é recente, né, Gerry? Tem muitas empresas aí investindo e muito nos bios, mas será que também em quantidade suficiente para atender esse mercado brasileiro, né, que é muito grande? Nós temos uma indústria bastante forte no Brasil, nessa parte toda de produção de biológicos, incluindo, a gente precisa dividir, porque se coloca no mesmo pacote, mas na verdade nós temos uma linha muito forte que é a parte de nutrição de plantas, e aí a fixação do nitrogênio se destaca, e também temos o controle de pragas e doenças, que aí é um outro ramo, especialmente relacionado mais à substituição de agrotóxicos. Então, quando falamos de nutrição de plantas, temos um parque industrial bastante importante, que já supre muito bem o mercado nacional, e temos números a partir de registros de novas empresas do Ministério da Agricultura, que mostram que mais de 200 empresas hoje estão atuando nesse setor. Então, acredito que em muito pouco tempo podemos sim, inclusive já para a próxima safra, ter um suprimento de produtos. Muitas vezes o que nós precisamos entender é o sistema de manejo, a forma de utilização desses insumos. E, além disso, nós temos a crescente demanda, né, o crescente interesse, né, melhor dizendo, pela produção dos micro-organismos nas próprias fazendas, a chamada produção on-farm. E vem crescendo, e aí é uma forma que o produtor tem encontrado, de certa forma, de baratear preço, mas temos uma série de precauções para que se tenha êxito no final. Tá certo. Inclusive aí essas empresas incrementando tanto os seus portfólios com os bios, né? Aí tem agora mais um impulso, né, Gerry, inclusive. Tomara que realmente consigam, né? Porque realmente o agro brasileiro precisa, então, desses produtos. Você também citou aí, né, essa produção on-farm. Aí o produtor, né, que por acaso se interessar, queira, né, produzir alguns desses bios na própria fazenda, você acredita que isso é algo que dá para se fazer já pensando numa próxima safra ou não é bem assim também, né? O estudo pode levar um tempo. Então, a gente ainda está convivendo, está tentando entender exatamente até onde vai esse interesse e essa capacidade dos próprios produtores, a maioria dos produtores, estamos falando, de produção. Multiplicar um micro-organismo e ter um produto final de qualidade, ele não é algo simples. Não é semelhante, por exemplo, a multiplicar uma semente na propriedade, que já é algo que tem o seu rigor também.
Então, micro-organismos são muitas vezes nocivos, são patogênicos, né? Se não soubermos quais estamos efetivamente multiplicando. Então, a gente já tem exemplos bons de produções on-farm, né? Com grandes áreas, com fazendas grandes, né? Fazendo uma produção com boa qualidade. Mas muitas outras, especialmente os pequenos, com limitação. Por quê? Porque é muito difícil você ter uma assistência técnica adequada. O produtor, sozinho, dificilmente ele consegue chegar ao ponto de ter um produto com qualidade. Então, a gente recomenda que, especialmente quando estamos falando de nutrição de planta, que se avalie, que cada produtor procure um técnico especializado e se avalie se faz sentido montar uma estrutura na sua própria propriedade ou mesmo adquirir no mercado. Quando estamos falando de nutrição de plantas, falando dos inoculantes, os custos, o preço dos produtos final, são bastante competitivos, né? Não passa de 10 ou 20 reais o hectare, na pior das hipóteses, chegando aos 50 reais por hectare. Então é preciso se avaliar cautelosamente se faz sentido montar uma própria estrutura. E se decidir por montar a própria estrutura, a gente tem algumas recomendações, como, por exemplo, adquirir micro-organismos apenas aqueles que já são reconhecidos pelo Ministério da Agricultura, que têm eficácia e que são seguros para uso na agricultura. E que procure minimamente uma assistência técnica para fazer essa multiplicação. Né? E não que simplesmente passe a querer produzir dentro, muitas vezes, estruturas rudimentares como caixas d'água, acreditando que vai ter alguma coisa de qualidade, porque não vai ter, infelizmente. Muito bom, Gerry, muito obrigado, viu? A gente realmente quis adiantar um assunto aqui, né? Nem se viu muito por aí se falar sobre isso, e conseguiríamos sobreviver só com os bios, né? Agradeço você por ter topado o desafio, trouxe dicas muito importantes aí para os nossos produtores. Um bom trabalho para você. Obrigado, fico sempre à disposição. Aí a empresa, a Embrapa fica à disposição para esclarecimentos e apoio ao nosso homem do campo. Boa tarde a todos. Obrigado então, até mais, Gerry. Até mais. Vamos fazer um intervalo e no próximo bloco você vai ver que a agropecuária de baixo carbono já traz resultados positivos até para a economia do Brasil. Até já! Quer saber quais foram os fatos mais importantes do dia no agronegócio? Não perca o Rural Notícias. Informação com credibilidade, análise e opinião. Reportagens sobre política, economia, segurança no campo, sustentabilidade, técnicas agrícolas, logística e muito mais. Participe, envie suas dúvidas, sugestões ou vídeos. Anote o WhatsApp 11 985 24 0073. Rural Notícias, tudo o que você precisa para se manter bem informado no agro. Alô, minha família do Canal Rural. Tô passando aqui para fazer um convite especial para vocês. Viajar com o Odair Terra pelo Brasil, à procura dos novos talentos da nossa querida e boa música sertaneja. Entretenimento, alegria é aqui no Odair Terra. Todas as terças-feiras, às 8h30 da manhã, sexta-feira, às 6h30 da tarde e aos sábados, às 7h30 da manhã. São os encontros do Odair Terra com você, minha família, do Canal Rural. Conto contigo nesses 3 horários. Fique com Deus. Agora todo o conteúdo do Canal Rural está na palma da sua mão. É isso mesmo! Você pode acessar em qualquer lugar e onde estiver e ter acesso ao melhor conteúdo do agronegócio. Quer ficar por dentro de dicas, ações de sustentabilidade, conteúdos especiais de todos os programas, feiras e eventos? É simples! Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Assim você será avisado de todo o conteúdo inédito do mundo agro. Ah, e não se esqueça de compartilhar com os amigos. Agora solta o play! Quer aprender a encontrar e sintonizar o Canal Rural de um jeito fácil e prático? É só seguir os passos a seguir e ter aí na sua casa o melhor conteúdo agro. O satélite do Canal Rural é o Star One D2. Para encontrar o Canal Rural sinal digital, coloque seu aparelho na polarização vertical, frequência 3771,75 e symbol rate 3750. Já para o sinal analógico, coloque seu aparelho na polarização horizontal, frequência 4170. Pronto, você já está no Canal Rural. Assista ao Canal Rural pela TV. Estamos na NET 185 e 685.
Sky 164, Oi TV 179 e na Claro TV 185. Veículos autônomos, drones, inteligência artificial. Você sabia que tudo isso já faz parte do dia a dia do produtor rural? O AgRevolution apresenta a Agricultura 4.0, onde a inovação e a tecnologia são aplicadas na produção rural. Uma série diferente de tudo que você já viu. Você vai se surpreender. AgRevolution, o novo agro, conversa com você. Processe sua própria semente na fazenda com a UBS da Cimisa. A unidade de beneficiamento de sementes UBS da Cimisa realiza todo o processo de classificação e padronização da semente sem dano mecânico. Pode ser configurada conforme a produção da fazenda com todos os equipamentos Cimisa, como padronizadores e classificadores, mesas densimétricas e muito mais. Com a UBS Cimisa, o produtor rural possui muito mais rentabilidade para a sua fazenda. Quer saber mais? Acesse cimisa.com. Foi dada a largada e o sinal da NET está liberado nas principais praças pecuárias do nosso país. Não fique de fora dessa. Sintonize agora mesmo os canais 197 e 697 e tenha aí na sua casa uma programação completa sobre agropecuária. Canal do Criador, a TV do pecuarista brasileiro. Planeta Campo de volta para lembrar que quarta-feira também é dia de Planeta Campo Entrevista. E na edição de hoje o convidado é o Henrique Ceotto, sócio da McKinsey, que nos traz uma das maiores pesquisas já realizadas sobre aquecimento global e a relação, o papel das empresas. O Brasil tem uma das grandes potenciais de reflorestamento do mundo, que é capturar carbono da atmosfera na forma de biomassa, né? Então, e emitir créditos de carbono, créditos de offsets com isso, né? Isso também pode ser um mercado extremamente valioso e grande. Hoje, a gente tem visto uma inflação do crédito voluntário de carbono, que principalmente porque as empresas tem objetivos diferentes. Uma coisa é o net zero, né, que todo mundo fala, que é você ter neutralidade total nas suas operações. Outra coisa é você ter abatimento das suas emissões. Então, você pode se comprometer à neutralidade antes do net zero, tá? E como é que você faz essa neutralidade antes? Você faz o offset das suas emissões através de créditos de carbono voluntário, tá? Então, essas duas opções existem e muitas empresas estão buscando isso. São análises bem interessantes que ele faz para a gente de como as empresas podem fazer diferença, hein? Planeta Campo Entrevista é exibido às 6h30 da tarde, aqui também, é claro, no Canal Rural. O ECB Group comprou uma fábrica da MP Biodiesel em Friburgo, na Suíça. É a primeira unidade de produção da companhia brasileira na Europa. 100% automatizada, tem capacidade de produção de 5.600.000 litros de biodiesel por ano. Com essa operação, a ECB se tornou uma produtora multinacional de combustível renovável. O grupo pretende ser um dos 3 maiores players de biocombustíveis do mundo. E não é novidade que o agronegócio é responsável por quase 30% do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil. Mas tem uma boa nova aí, é que a agropecuária de baixo carbono, baseada no Plano ABC do Ministério da Agricultura, foi estudada em termos econômicos pela Exalc-USP e se descobriu que já traz resultados positivos. No PIB, entre 2010 e 2018, promoveu um aumento de 0,31%, o equivalente a 17 bilhões de reais. Isso que foram considerados apenas os 20 milhões de hectares de pastagens recuperadas, identificadas aí em imagens de satélite. Agora, a Exalc vai fazer um novo estudo e dessa vez sobre as áreas atendidas com a tecnologia da irrigação, ou seja, temos mais avanços aí graças à agropecuária de baixo carbono.
Vamos saber mais detalhes desse estudo com o Joaquim Bento, que é professor da Exalc USP. Boa tarde e bem-vindo, Joaquim. Boa tarde. Joaquim, que boa nova essa realmente, hein? Já temos aí resultados, inclusive, na nossa economia, com um agro se renovando aí para essa tecnologia de baixo carbono, né? Como é que vocês começaram aí esse estudo? Eu queria saber até se já com um certo otimismo ou foi uma surpresa o resultado. Bom, Pablo, a gente obviamente já tinha expectativa, conhecendo a tecnologia envolvida, né, de que o resultado seria positivo. Mas o estudo foi necessário para que a gente pudesse dimensionar corretamente, né, o ganho social associado a esse aumento de produtividade que é trazido pela... Pode continuar, Joaquim. Então, para isso, foi importante fazer inicialmente esse levantamento, que foi feito pelo LAPIG, que é um laboratório da Universidade Federal de Goiás, utilizando imagem de satélite, né? E que conseguiu medir o tanto de área de pastagem que foi recuperada nesse período, né? Que era uma informação crítica, que foi uma informação crítica para a nossa análise. E uma vez que posse dessa informação, então nós pudemos fazer essa avaliação. Tá certo. Isso que a gente viu aí, uma das tecnologias apenas, né, Joaquim? Temos outras. Aí vocês acreditam que até esse incremento aí de 0,31%, ele pode se manter, né, juntando tudo, acabar dando uma mesma média, ou a gente pode estar representando ainda mais, hein, com esse agro baixo carbono? Olha, o potencial é muito grande, né? Muito grande, especialmente porque a gente consegue medir alguns ganhos, né? Os ganhos econômicos principalmente. Do ponto de vista dos ganhos ambientais, nós conseguimos medir alguns ganhos, mas não todos, né? Então, a rigor, essa taxa de retorno social, vamos dizer assim, ela ainda seria mais alta até do que essa que a gente consegue medir com base no que nós temos de metodologia disponível no momento. E você até comentou aí a palavra produtividade mesmo, né? Que eu sei que nossos produtores gostam muito. Aliás, nós também, né? Quando a gente vê que sustentabilidade consegue aumentar a produtividade e rentabilidade, né? Realmente é um grande trunfo da agropecuária de baixo carbono. E realmente o que a gente tem aí então, né? Além desse aumento, não é só um aumento de valor sobre o que foi produzido, né? A gente consegue produzir mais. Exatamente. O grande valor do aumento de produtividade, Paulo, é que nós conseguimos produzir mais com a mesma quantidade de recursos. Entendeu? Então, por exemplo, com a mesma área, simplesmente usando mais tecnologia, nós conseguimos aumentar muito a produção. Tanto que você veja que no período analisado, a área total de pastagens do Brasil se reduziu, não é? Mas foi possível aumentar muito a produção numa área menor, o que mostra que a produção por área está crescendo, né? Então nós estamos usando cada vez menos terra, liberando terra para outros usos, né? E conseguindo produzir mais ainda. Tá certo, então além de uma necessidade, né, a sustentabilidade realmente é um presente para os nossos produtores. E essa informação sua aqui, Joaquim, demonstrando, né, realmente positividade, só é um lacinho que a gente acabou de colocar agora no presente aqui para o pessoal realmente entender como a sustentabilidade faz bem para a sua produção. Muito obrigado pelas informações, novidades, venha contar para a gente, por favor. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Uma boa tarde, até mais. E antes de se despedir, uma daquelas curiosidades que servem até de reflexão, hein? É verdade. Em momentos de crise, em vez de se separar e apontar o dedo, que tal se unir e apertar as mãos? Ou no caso que vamos contar agora, pegar uma carona bem provável. Não entendeu? Então veja só essa imagem aqui, que a gente vai colocar agora para você. 2 ratos, um sapo e também tem ali um besouro que pegaram carona então no lombo dessa cobra
para flutuar sobre uma enchente em Queensland, na Austrália. As chuvas estão muito fortes por lá também, resultado do aquecimento global. Aí, essa situação foi vista por uma moradora que gravou e postou no TikTok. Já rendeu 4 milhões de visualizações. Porque é impressionante mesmo, né? A cobra, que poderia ter ali um banquete, né, pertinho dela, sem poder dar o bote, porque está alagada, está ajudando aí os outros bichos. Nessa época de aquecimento global, eles estão se unindo. E a gente para resolver o problema, hein? Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã ao vivo aqui no Canal Rural. Até lá, tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Agora todo o conteúdo do Canal Rural está na palma da sua mão. É isso mesmo! Você pode acessar em qualquer lugar e onde estiver e ter acesso ao melhor conteúdo do agronegócio. Quer ficar por dentro de dicas, ações de sustentabilidade, conteúdos especiais de todos os programas, feiras e eventos? É simples! Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Assim você será avisado de todo o conteúdo inédito do mundo agro. Ah, e não se esqueça de compartilhar com os amigos. Agora solta o play! Quer saber quais foram os fatos mais importantes do dia no agronegócio? Não perca o Rural Notícias. Informação com credibilidade, análise e opinião. Rural Notícias, de segunda a sexta, às 7h15 da noite. Foi dada a largada e o sinal da NET está liberado nas principais praças pecuárias do nosso país. Não fique de fora dessa. Sintonize agora mesmo os canais 197 e 697 e tenha aí na sua casa uma programação completa sobre agropecuária. Canal do Criador, a TV do pecuarista brasileiro.